Olá pessoal, tudo bem? Semana passada eu não mandei a aula da classe bíblica, mas essa semana eu vou mandar uma aula especial e no final da semana eu vou mandar outra aula, ok? O tema de hoje é Pais Preparados, Filhos Vencedores. Nós estamos fazendo aí uma série de estudos da Bíblia e se você tem família, se você é casado, se você tem filhos ou se você é filhos, essa mensagem é fundamental. Porque a nossa família não pode ir só uma parte para o céu, não podemos deixar ninguém para trás, tá? E essa mensagem é baseada no livro de Ellen White, Pais Preparados, Filhos Vencedores, que é um compilado, bem como vários textos bíblicos, ok? Provérbios 1:7 traz aqui essa mensagem do rei Salomão, né, que ele, inspirado por Deus, escreveu: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria, tem que começar com Deus. Mas diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução de Deus. E hoje, você já viu quantas pessoas e quantas classes na sociedade desprezam e querem destruir a Bíblia? Mas é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, tem que passar por isso. E um casal, né? Duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Quando começa o namoro, né? E o noivado, o casamento, a primeira coisa que eles devem se preocupar. Olha o que está escrito aqui no livro Pais Preparados, Filhos Vencedores. Ao unir em casamento dois corações e vidas em amor, e se estabelecer um novo lar. Uma das primeiras preocupações de seus fundadores é de que os filhos que embelezam o lar sejam devidamente criados. Devidamente criados. E para nós criarmos nossos filhos devidamente criados, eles devem seguir e ser instruídos na palavra de Deus. O maior presente que nós recebemos são os filhos. O maior presente que você vai receber na tua vida, se você casar, vai ser os filhos, né? E Provérbios 22:6 diz assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará do caminho. Que conselho especial, né? Criança, desde pequena, né? E Salomão, em Provérbios, ele faz essa relação muito especial entre pai, mãe e filhos, né? Provérbios, como eu aprendi com o nosso Bruno Cross, né? O sermão que eu vi dele, ele fala que Provérbios é o conselho de Deus para pais, né, na educação dos filhos e filhos para receber e seguir as orientações dos pais, né? Provérbios 1:8 começa assim, ó, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. E se repete várias vezes durante o livro de Provérbios. O Provérbio 1:10, filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites. Não aceite convites com agrado de pecadores, né? Aqui tem mais outra mensagem especial aqui, ó. Provérbios 2:1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, né? Conselho de Deus aqui. Outro conselho especial que Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha que conselho especial de Deus, está lá em Provérbios, né? Muito especial mesmo. E Provérbios 4:1 diz: Ouvi, filhos, a instrução do pai e está atento, né? Aos ensinamentos, né? E a prudência, né? Provérbios 5:1 Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Provérbios 6:1 Filho meu, se ficares por fiador do teu companheiro, cedeste a tua mão ao estranho. Não ficar por fiador. Vários conselhos aqui para nós. Provérbios 6:20 Ó filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Olha, isso aqui se reflete muito ao quinto mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? Provérbios 6:1 Filho meu, se ficares por fiador, repetindo aqui, né? Provérbios 6:1 vai ficar enredado com estranhos, né? Provérbios 10:1 Provérbios de Salomão, ó filho sábio, alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe, né? O lar é a primeira escola da criança. Então, se a gente seguir esses conselhos de Provérbios, né? A educação paterna, né? A educação do lar, né? Por isso que o lar é a primeira escola da criança. Não é creche, não é escola, é o lar. Primeiro lugar que os filhos vão aprender as lições da Bíblia, né?
Aconselha pais, professores e estudantes, página 107, diz assim: tendo seus pais como instrutores, a criança terá que aprender as lições que deve guiar por toda a vida, lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Olha o que que o filho deve aprender. E aqui diz aqui também: os sons mais belos que os seres humanos podem escutar saem dos céus e da mãe e do lar. Então, os sons mais belos saem do céu, do lar e da mãe, né? Aconselha pais, professor, estudante, também parte 107, diz: as influências educativas do lar são uma força decisiva para o bem ou para o mal. Então, tudo que é ensinado ou deixado de ensinar os caminhos de Deus vai afetar o seu filho na vida futura. Mesmo livro, o Pai 107 também diz assim: sobre todos os pais, repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter equilibrado, simétrico, né? Que conselhos, né? E olha esse provérbio: quão impressionante é o provérbio, conforme se torce a vara, assim crescerá a árvore. Então, não, muitos pais pensam que os filhos, quando chegar na juventude, na idade adulta, eles vão tomar decisões corretas, não precisa instruir na, na adolescência, né? Não precisa instruir quando é criança, né? Mas é um erro gravíssimo, né? O livro Orientação da Criança é considerado um dos melhores livros para pais lerem para educar seus filhos. E diz aqui, ó, o primeiro estudo da criança deve ser conhecer a si mesmo, conhecer o seu corpo e saber como conservar o seu corpo com saúde. Então, desde muito pequena, a criança já deve saber o que é bom e o que é ruim para o corpo dela, para ela manter o corpo mais saudável e ter uma vida mais longa e prestar um melhor serviço a Deus e à comunidade, né? E dizem que a criança sempre aprende bem, ou bem ou bem mal. Tudo que você ensinar para a criança quando ela é pequena, ela vai aprender, seja bom, seja mal, ela vai aprender. E isso vai fazer com que todas as decisões do futuro da vida dela sejam moldadas por aquilo que foi inculcado na mente dela quando era pequena. O lar pode ser uma escola em que as crianças são verdadeiramente moldadas no caráter, semelhança de colunas de um palácio, né? Então, toda essa educação que a criança recebe bem pequena é como colunas que estão se levantando na vida dela que vão a sustentar no decorrer da sua vida para que elas façam bem ao mundo, né? Os primeiros mestres são os pais. Nada pode substituir os pais quando criança, né? Tem que ser os pais. E olha esse texto aqui. Por que que os primeiros mestres devem ser os pais, ó? O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não pode discernir os perigos ocultos ou o terrível fim que lhes afigura no caminho da felicidade. Ciência do Bom Viver, página 371. Olha quantos laços tem preparado para os nossos adolescentes, a nossa juventude. E se eles não receberem os devidos cuidados e educação dos pais, eles vão cair nessas armadilhas do mundo, né? Ciência do Bom Viver, página 371, também diz assim: o preparo que habilitará a criança a combater com êxito na luta contra o mal deve começar antes do seu nascimento. Então, antes da criança nascer, os pais devem se preparar para a educação do filho. Tudo que a mãe come, o que a mãe fala, se houver atrito no lar, mesmo a criança no ventre, ela vai sentir e vai ter dificuldades por causa disso, tá? Outra mensagem de Ellen White, em 3/10/1881, diz assim: a cada passo os pais necessitam mais do que sabedoria humana, a fim de poder saber e educar melhor seus filhos para uma vida útil e feliz. Aqui, e mais elevado serviço e maior alegria no além. Então, a cada passo, só a sabedoria humana, só a sabedoria de escola, só os livros aqui dessa terra não vai conseguir fazer essa educação perfeita, a não ser a palavra de Deus. Deus está com a família, a Bíblia ser aberta na família. Solene responsabilidade repousa sobre os pais de educar os seus filhos de tal maneira que ao saírem para o mundo façam bem, não mal àqueles com os quais vão conviver, né? Mensagem na revista Sign of the Times, Sinais dos Tempos, em 25/9/1901. Ellen White também, tá? O marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho da escola do lar. Deve ser bondoso e cortês um para com o outro. Cada qual deve ajudar o outro a trazer para o lar uma atmosfera agradável e sadia. Não deve divergir na presença das crianças, dos filhos. Sempre deve conservar a dignidade cristã. Então não deve haver discussão na frente dos filhos, discórdias ou algum ponto de vista diferente.
deve ser conversado entre os dois. Mas olha a tragédia na vida familiar que existe no mundo. Quando se deve a tragédia da vida familiar, pessoal? Olha, a discussão na frente dos filhos, né? Casais brigando. Quando se deve começar a educação de uma criança? A educação começa com a criança no colo da mãe. Então, é desde criança, desde bebezinho, né? Deve a obra da educação e preparo começar na infância da criança, pois então a mente é mais susceptível de receber impressões e as lições dadas serão lembradas, não são esquecidas pelos filhos. Ellen White. Deve os pais e tutores manter eles mesmos pureza de coração e vida, se quiserem que os filhos sejam puros. Então, se eu quero cobrar a pureza dos meus filhos, eu devo ser puro. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar a nós mesmos, né? Então, como mestre do lar, poderemos ensinar nossos filhos, preparando para a herança imortal. Então, para mim, preparar meus filhos para a eternidade, eu tenho que estar pronto também. 1904 foi escrita essa mensagem. Agora, olha a dificuldade que está existindo em nossos lares. Foi feita uma pesquisa nas duas classes mais altas da sociedade, A e B. Foi realizada em 14 de 10 de 2001. Então, está 24 anos atrás. Com certeza já piorou a situação. E na pesquisa descobriu que mais da metade dos pais não conhece seus filhos. Hoje deve passar de 70%, né? Casais não sabem quem são os amigos nem quais os gostos das crianças. Foram ouvidos pais de classe A e classe B, ou seja, classe alta e classe média. Os pais não sabem os pontos mais preocupantes. Melhor amigo do filho, 58,7% dos pais não sabem. Brinquedo favorito, 52% não sabem. A comida predileta, 52,7%. Maior medo, 61,3%. E na pesquisa apontou também que o diálogo entre pais e filhos é uma prática que apenas 10,7% dos pais costumam fazer. Que tragédia, né? O distanciamento entre pais e filhos identificado na pesquisa é preocupante. O que fazer? Como mudar esse cenário? Deve haver um diálogo. Se você não tem comunicação com seus filhos, ele vai comunicar com aqueles que se aproximam dele nas escolas, nas ruas, e geralmente quem mais se aproxima das crianças são aqueles que estão interessados nas drogas, né? E a Bíblia diz em Salmo 127, verso 3, que os filhos são herança do Senhor. Primeira pergunta que Jesus vai fazer em sua segunda vinda para os pais e mães: onde estão os filhos que eu te dei? É. O conhecimento de Deus e suas leis são indispensáveis para a boa formação, mas os pais precisam conhecer a Deus por experiência para poder passar aos filhos. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso transmitir aquilo que eu não vivo. Olha que impressionante isso aqui, né? Caso penetrasse os pais mais plenamente no sentimento dos filhos e verificasse o que lhes está no coração, isso exerceria sobre eles uma influência benéfica. Testemunho Seleto, volume 1, página 146. Então, os pais têm que ter de tal forma um relacionamento com os filhos que possa descobrir as suas ansiedades, as suas inquietudes, né? O que está no coração? Quando são amigos, quando são confidentes, quando são parceiros, pais e filhos, o filho não esconde nada do pai. Ellen White também escreveu que os pais devem estudar a maneira melhor e mais bem-sucedida de ganhar o amor e a confiança dos filhos, a fim de poder guiá-los no caminho direito. Devem eles refletir o amor de Deus na família. Os pais devem refletir o amor de Deus na família. Olha o que diz aqui, Fundamento da Educação Cristã, página 65 e 66. Falta tempo, diz o pai. Não tenho tempo de dedicar-me à instrução de meus filhos. Não tenho tempo de me dedicar a prazeres domésticos. A frase continua. Então, não devias ter tomado sobre vós a responsabilidade de uma família, privando-os do tempo que lhes pertence por direito. Tendes uma obra a fazer em união com a mãe na formação do caráter deles. Se eu não posso ter tempo para estar com a minha família, dedicar a meus filhos, eu não devo constituir uma família. Essa é a orientação de Deus. Não devo constituir uma família. Testemunho Seleto, volume 1, página 141, diz assim: os pais devem animar os filhos a confiarem neles e a desabafar com eles o coração quando tem desgostos em suas diárias contrariedades e provas. Então, os filhos, assim como os adultos, passam por provações, passam por momentos difíceis. E se eles não confiarem nos pais para que possam relatar o que está acontecendo. Lembra que nós fazemos aquela campanha Quebrando o Silêncio, né? Hoje as crianças são abusadas e ficam quietas, passam por dificuldades, não falam com os pais por medo, não tem confiança, não tem relacionamento, né?
E olha o que diz o livro Lar Adventista, página 190, um dos melhores livros do mundo para a família. Não se deve permitir que se erga entre pais e filhos barreira alguma de frieza e reserva. Relacione-se os pais com eles, buscando compreender-lhes o gosto e disposições, penetrando em seus sentimentos e discernindo no que vai no coração. Olha, como que eu vou saber o que o meu filho pensa, o que ele está passando, a menos que eu tenha um relacionamento estreito com ele? Que eu ganhe a confiança dele. A obra da mãe no mundo é a mais importante de todas as missões confiadas por Deus ao ser humano. Nem o presidente americano da maior potência do mundo tem uma obra mais importante do que a da mãe. Não tem, tá? Nenhuma obra pode ser comparada à obra da mãe, à sua importância. Ela não tem como o artista de pintar na tela uma bela forma, nem como o escultor de cingelá-la no mármore, não tem como o escritor de expressá-la no nobre pensamento, em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Então, qual é a obra da mãe? Cumpre-lhes com auxílio divino gravar na alma da criança a imagem de Deus. Lara Adventista, página 337. O pai não consegue fazer essa obra, mas a mãe consegue. Veja que pais e mães fazem parte da educação dos filhos, mas tem algumas partes que só a mãe consegue fazer e tem partes que é responsabilidade dos pais. Por isso que o pai e a mãe devem estar envolvidos na criação, no desenvolvimento, na educação física, mental e espiritual dos filhos. Olha que obra que a mãe tem. Gravar na alma da criança a imagem de Deus. Porque ela tem uma ligação afetiva muito próxima com o filho. Porque o filho foi gerado dentro dela. Começa, a primeira alimentação vem da mãe. Tudo que tem na mãe passa para o filho. Olha que impressionante. A mãe que sabe apreciar isso e há de considerar as oportunidades que lhe oferecem como inestimáveis, zelosamente há de ela procurar em seu próprio caráter, em seus métodos de educação, ao apresentar aos filhos o mais nobre ideal, o mais elevado ideal. Lar Adventista, página 337. E olha essa frase de Ellen White: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. A maior força conhecida na Terra depois de Deus para promover o bem é e a educação é a mãe. A mão que acalenta o berço hoje é a mão que vai mover o mundo no futuro. Esse bebê pequeno que está em suas mãos, está na sua casa, ele vai ser um líder no futuro, tá? Por isso que a mensagem traz, ó, mãe, em grande medida, o destino de vossos filhos está em vossas mãos. Para Adventista, página 238. Olha que obra especial Deus deu para a mãe. Que privilégio, que responsabilidade, né? Seu trabalho, ser feito fielmente em Deus, será imortalizado. O céu escreverá o nome dessa mãe fiel no livro da fama imortal. Lara Adventista, página 238. Essa mãe que dedicou a educação dos filhos, que os preparou para a eternidade, que ensinou os princípios de Deus, os mandamentos, que esteve com eles no crescimento, no desenvolvimento, na educação, terá o seu nome registrado no livro da fama imortal. O primeiro manual de uma criança deve ser a Bíblia. E hoje nós temos Bíblias ilustradas para facilitar. A Bíblia da criança, livros de histórias da Bíblia devem ser contadas diariamente para as crianças, mesmo quando eles estão bebezinhos, para eles já se acostumando com a palavra de Deus, né? Isso é fundamental, fundamental. Desse livro deve os pais ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve construir-se a regra da vida. Conselho a pais, professores e estudantes, página 108, né, e 109. Por que estudá-la? Por que estudar a Bíblia? Nelas encontrareis a vida eterna. João 5:39. Tá vendo, pais? Isso eu estou falando para mim também. Olha, seu estudo edifica o caráter. Na Bíblia, nós encontramos promessas, bênçãos e reprovações. As pessoas não gostam muito de estudar a Bíblia porque a Bíblia reprova, né? A Bíblia repreende, mas é repreendendo que Deus nos corrige, Deus nos capacita. A mesma coisa quando nós repreendemos e educamos nossos filhos. Ela apresenta o amor de Deus como tema agradável. Suas histórias dão certeza à criança tímida. Então a criança cresce com confiança. Guiadas pela palavra de Deus, elas vão crescer retas, sem dar trabalho para a sociedade.
Ó, Ellen White também escreveu um manuscrito em 1897 o seguinte: ensine aos seus filhos que os mandamentos de Deus devem se tornar a regra de sua vida. Pode acontecer que a circunstância os separe dos pais e do seu lar, mas as lições instrutivas dadas na infância e na juventude ser-lhe-ão a bênção por toda a vida. Lembra de Moisés e José no Egito? Por que que eles foram fiéis a Deus? Por causa da instrução que receberam de seus pais ainda quando era criança. Vendo, pessoal, que coisa impressionante, né? Impressionante. Esses ensinos fizeram a diferença na vida de muitas pessoas e na história da humanidade. Esses ensinos da Bíblia, dos Dez Mandamentos, mudaram a vida de Noé, Abraão, José, Moisés, Daniel, Jó. Olha quantos exemplos, né? De pessoas que fizeram uma mudança na história do mundo, né? Por causa de serem fiéis à palavra de Deus. A lição mais importante é a obediência. A lição mais importante que a criança deve aprender é sobre obediência. Por quê? Ó, a vontade de Deus é a lei do céu. A obediência pronta e contínua à sábia autoridade paterna e a Deus promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como a honra a Deus e o bem da sociedade. Foi escrito em 30 de 8 de 1881, por Ellen White. Olha que coisa importante. A obediência aos pais e a Deus faz com que os filhos sejam uma bênção na sociedade. Ser ensinado desde quando? Desde a infância. A obediência deve se tornar um deleite, não um dever, e não obrigação. É um deleite, quer dizer, a obediência a Deus, aos pais e aos mandamentos de Deus deve se tornar agradável, sabendo que tudo aquilo que é pedido ali, que está relatado, os 10 mandamentos, que os pais orientam os filhos, os pais cristãos, deve ser obedecido como um deleite, felicidade, né? A obediência à autoridade paterna deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. 1894. Deuteronômio também fala lá que os pais devem inculcar na mente das crianças, né, os 10 mandamentos, as palavras de Deus, a Bíblia, para que a criança possa crescer em seus caminhos e fazer a vontade de Deus. Obediência aos pais leva a obediência a Deus. Ellen White. Então, por isso que o quinto mandamento fala: honra teu pai e tua mãe. É o único mandamento que contém uma promessa de aumentar a nossa vida. Honrar o pai e mãe. A obediência aos pais leva a obediência a Deus. Apenas o obediente entra no céu. Nós somos salvos pela graça, mas Deus nos convida a ser obedientes à sua palavra. Se nós não seguirmos as orientações da Bíblia e não formos obedientes, nós perderemos pelo caminho. Começamos a fazer coisa errada e esquecemos o nosso Salvador. E qual é a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho? Qual é a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho? São fazendas, dinheiro, carros luxuosos, casas bonitas? Não. A maior herança se resume numa palavra, exemplo. Vendo, pessoal? A maior herança que um pai pode deixar para o filho é o exemplo. E que Deus nos abençoe como pais. Sou pai, talvez eu esteja falando com um pai que os filhos estão com dificuldades, talvez eu esteja falando com uma mãe que os filhos estão com dificuldade, uma família. Você deve fazer o seu melhor. Mesmo você fazendo o seu melhor, o filho vai chegar numa idade que ele vai exercer o seu livre-arbítrio. Mas eu não serei culpado por ele ter deixado os caminhos de Deus. Mas lembre-se, mães, nunca se esqueça dessa frase. Diz que a última oração que Jesus vai ouvir antes de deixar o lugar santíssimo será a oração das mães. Então, se você tem filho afastado da igreja, lembre-se, continue orando, porque é a última oração que Jesus vai atender. Antes de falar está consumado. Todo mundo salvo, todo mundo perdido, ou salvo ou perdido, será a oração das mães que intercedem por seus filhos. Que Deus as abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, oram por mim, pela minha esposa e por cada pai e cada mãe desse mundo, cada pai, cada mãe que vai ouvir essa mensagem, cada filho, que nós possamos nos render à tua palavra, Senhor, obedecermos a ti, nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajude para que nós possamos rever sempre essas aulas da classe bíblica e que possamos cuidar mais da nossa vida espiritual, dos nossos filhos, da nossa família, para que possamos alcançar a perfeição cristã. Fica conosco, Senhor, e nos salva em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.